Pequei. E agora? O que fazer? Bem, queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer quando pecamos, temos que nos arrepender do nosso pecado, daquilo que praticamos. E o mais importante de tudo, não devemos novamente praticar, errar aonde caímos. A Bíblia nos fala o seguinte, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, irmãos, nós morremos fisicamente e espiritualmente. A tendência do pecado é isso, é nos matar a cada dia diante de Deus. Como sentimos que estamos morrendo espiritualmente? Quando não temos mais o desejo de ler a palavra, de orar e buscar a Deus. Essas três coisas, ela vai sendo eliminada das nossas vidas, quando vivemos no pecado e não se arrependemos. Quer ver uma coisa interessante? A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Nosso Deus é o nosso advogado. Jesus, ele está cada dia para velar, para cuidar de nós. Mas o que nos chama a atenção, irmão, é que não devemos jamais viver no pecado. Não devemos usar este versículo bíblico como pretexto para viver no pecado. A palavra de Deus, ela apresenta seguinte saída para o pecado. Primeira, arrepender-se. Se arrependa de verdade, mas não volte a praticar o mesmo. Segundo, confessar a Deus o seu pecado. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei, e Deus, ele vai te perdoar. O último é deixar o seu pecado. Quer ver uma coisa? O primeiro é arrepender. Arrependei-vos, né, e crede no Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo, aleluia, 14, 15. Confessar. Se confessarmos o nosso pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar. Amém? Lá em 1 João, capítulo 1. E o segundo, deixar. Vá e não peque mais. Lembre, toda vez que Jesus cura uma pessoa, Jesus vai e não peque mais. Não devemos viver no pecado. Amém? Que Deus vos abençoe, que esta palavra seja rema no seu coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.